Muito bom dia para todos, é um prazer poder estar falando com todos vocês sobre esse tema, que é um tema que tem gerado muita discussão no Brasil, em todo o canto do Brasil, não só nas contabilidades, mas em todas as empresas, que é a reforma tributária, mas trazer uma ótica um pouco diferente, né? Vocês devem ter percebido que o nosso bate-papo hoje não é para falar de reforma especificamente, né? Como é a reforma, o que a reforma vai mudar no Brasil, isso eu acredito que está todo mundo consumindo bastante aí, só se fala nesse assunto no Brasil todo, em todos os veículos, canais, revistas, jornais. Então, hoje o nosso bate-papo, ele é para trazer para todos vocês possibilidades e insights de como ganhar dinheiro com esse tema que está tão em alta aqui no Brasil hoje, que é a reforma tributária, né? Então, o nosso bate-papo hoje exatamente esse: como criar uma nova linha de receita no seu escritório contábil com a reforma tributária. Então, meu nome é Plínio Reis, é um prazer estar aqui falando com todos vocês. Eu queria que vocês que estão ao vivo, se pudessem comentar aqui de onde estão vendo a gente, né? A gente viu que tem pessoal do Brasil todo aqui, bastante gente de São Paulo capital. Se vocês puderem comentar aqui de onde estão vendo a gente, só para a gente ter ciência aí de onde é que estão nossos telespectadores. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiramente, para quem não me conhece, né, meu nome é Plínio Reis, eu sou tributarista há mais ou menos 15 anos, já trabalhei muitos anos na Deloitte, na Ernst Young, sou ex-auditor fiscal, né? Hoje a gente atua muito forte com o planejamento tributário, já entregamos mais de 700 milhões de reais em ganhos fiscais com todos os projetos que a gente já entregou. Sou conselheiro fiscal de algumas empresas de capital aberto na Bolsa de Valores, sou instrutor e mentor em alguns grupos de escola de empresários, e a gente está direto com o pessoal da contabilidade do Sescom, CRC de São Paulo, então é um pessoal que a gente tem muita proximidade e faz muitas trocas, sempre pensando e visando como melhorar o dia, principalmente do contabilista, do profissional dessa área. Tá bom? Então, vamos lá, né? A reforma tributária. Reforma tributária, né, dando uma breve introdução para todo mundo, a reforma tributária é uma grande onda que vem acontecendo no Brasil, né? Depois de uma discussão de 30 anos, no Brasil a reforma aconteceu, muita gente não acreditava que ela viria, mas ela aconteceu. A reforma tributária não é mais futuro, ela chegou e ela começa em poucos dias, né? A gente está falando aqui em dezembro de 25, a reforma começa agora em janeiro de 26, então em poucos dias a reforma vai estar aí. E o que eu gostaria de trazer, como que eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo aqui, falando sobre a reforma tributária. A gente tem um grande aprendizado sobre a história, né, no Brasil e no mundo, que é de grandes crises. Quando a gente fala de grandes crises, muitas pessoas passam por muitos desafios. E essas grandes crises, elas, ao mesmo tempo que são difíceis e deixam muita gente pelo caminho, essas crises, elas criam excelentes oportunidades para quem está preparado. Então, o que significa isso? As crises, elas nada mais são do que a troca do dinheiro de mãos, né? Então, enquanto tem gente que está sendo muito prejudicado com uma crise, tem gente que está crescendo muito acima da média pela mesma crise. Então, crise para um nem sempre é crise para o outro também. Então, qual que é a reflexão que a gente traz aqui? A gente pode citar, inclusive, a situação delicada, né, que o mundo todo passou, que é a pandemia. E na pandemia, infelizmente, muitas pessoas muitos negócios fecharam as portas, porque eram empresas que não estavam preparadas, eram empresas que
que não tinham sistemas, empresas que não se prepararam para isso, até porque não tinham como, né, prever. Mas, enquanto algumas empresas iam ficando pelo caminho e fechando as portas, muitas empresas duplicavam, triplicavam, aumentavam em 10 vezes o seu faturamento, né? Então, um restaurante que não tinha delivery, que passou a ter o delivery, ele passou a faturar 5, 6 vezes o faturamento normal. Então, qual que é o aprendizado e a reflexão que eu queria trazer aqui para todo mundo hoje, né? Que a reforma tributária, ela é uma grande onda na economia do país e que ondas dessas só acontecem uma vez a cada muitos anos. E o que a gente tem que fazer quando vem essas ondas é surfar essa onda. E como que a gente surfa essa onda? É se preparando e ganhando dinheiro com ela, né? Falando aqui do nosso público específico de contabilidades e escritórios contábeis. A reforma tributária é uma grande onda que vem para transformar a economia, principalmente a área contábil e fiscal do Brasil, e quem tiver preparado para essa onda vai conseguir surfar e muito, conseguir se sobressair e muito frente aos desafios que a reforma tributária vem colocar no Brasil. Então, fica aqui essa reflexão, né? A gente trouxe um material bem interessante para todos vocês conseguirem sair daqui com um passo a passo, um roteiro para conseguir faturar com reforma ainda em dezembro, não tenham dúvidas, e fiquem à vontade de mandarem dúvidas e perguntas aqui, tá? Em todas as plataformas, fiquem à vontade de mandar dúvidas e perguntas que ao longo da nossa apresentação a gente vai respondendo, tá bom? Então, como que vai funcionar o nosso bate-papo aqui hoje? A gente preparou 13 serviços que todo contador pode oferecer para os seus clientes para aumentar o seu faturamento, conseguir novos clientes nesse cenário de incertezas e até, principalmente, aumentar o ticket médio do seu escritório. Tá? Então, a gente preparou 13 serviços onde a gente vai passar o que é esse serviço, que tipo de dor dos seus clientes esse serviço resolve, como você pode faturar com esse serviço, é um projeto, é um acompanhamento, é um diagnóstico, é uma análise, inclusive como você pode cobrar dos seus clientes, considerando o tamanho de empresa e sugestão de faturamento. Tá? Então, a gente vai passar por 13 serviços que vocês podem oferecer com base na reforma tributária. Não só falar dos serviços, mas mostrar como vocês podem fazer esses serviços, que é o grande segredo aqui que a gente vai revelar, que é a mina de ouro de hoje do nosso conteúdo, tá bom? Ao final do conteúdo dos 13 serviços, a gente vai passar por algumas estratégias de marketing e vendas para que vocês possam aplicar isso no escritório de vocês. E no final a gente vai abrir um espaço, um tempo aqui para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, vamos dar um início ao conteúdo. É um prazer poder estar falando com todos vocês novamente. Vamos lá, o serviço número 1. O serviço número 1, todos vocês aí devem estar cansados de escutar isso dos seus clientes, aí fiquem à vontade de colocar o que vocês têm escutado dos clientes de vocês, né, no escritório. O serviço número 1 nada mais é do que um diagnóstico que vocês podem apresentar para os clientes de vocês quando os clientes de vocês tiverem tais dúvidas. Pô, contador, eu vou pagar mais imposto ou eu vou pagar menos imposto? Essa é a principal dor, essa é a principal dúvida de todo mundo. Então, as empresas têm essa insegurança. A minha carga tributária vai subir? A minha carga tributária vai descer? Então, o que é esse serviço? Seria gerar um relatório simples e visual mostrando, né, para o empresário se a empresa dele tende a pagar mais impostos ou menos impostos, né? Que tipo de dor esse tipo de serviço resolve para as empresas? Eu vou pagar mais imposto? Eu vou pagar menos imposto? A minha margem vai reduzir? Como que eu vou ser afetado em margem? Esse tipo de projeto, ele pode ser vendido
em alguns formatos. Vocês podem vender um diagnóstico, um relatório, mais uma reunião de explicação, mais uma memória de cálculo por produto ou por serviço, né? Então, até compartilhando com todos vocês, recentemente no evento de empresários que a gente teve presente, a gente vendeu vários diagnósticos desse. A gente traz até a sugestão de preço de como vender esses serviços aqui ao lado, no canto inferior do lado direito. Pequenas empresas pagariam de 2 a 6 mil num diagnóstico desse, médias empresas ali de até 100 milhões de faturamento, de 6 a 18 mil, e grandes empresas acima de 18 mil num diagnóstico desse. E abrindo uma informação real para vocês, a gente vendeu vários e vários, dezenas e dezenas de diagnóstico desse num único dia, num evento, ao valor de 12 mil reais. Exatamente esse serviço. Então, essa é a principal dor de todo empresário, e que a contabilidade que estiver preparada não só aumentar e muito o seu faturamento com esse novo serviço, o que a gente coloca aqui do lado também como forma de monetização? Esse tipo de serviço pode ser um upgrade nos entregáveis para os clientes que vocês já têm ativos no escritório hoje, para vocês conseguirem atualizar a mensalidade desses clientes, muito bem como ser oferecido como bônus, né? Não sendo cobrado para novos clientes para abrir novas contas. Então, o que a gente tem escutado? Que as pessoas estão migrando muito de contabilidade nesse momento, principalmente agora, porque uma vez que o empresário ele não tem esse respaldo da sua contabilidade no assunto reforma tributária, ele vai buscar isso numa outra contabilidade que consegue dar essa segurança para ele. Então, a empresa que estiver preparada nesse momento, ela vai conseguir não só faturar muito mais em cima dos clientes que tem hoje, mas com certeza conseguir muitos novos clientes por passar a ter condição de oferecer esses serviços, né? Então, esse serviço diagnóstico, dando a informação se a empresa vai pagar menos ou vai pagar mais, é um excelente serviço e, com certeza, a principal dúvida de todo empresário, principalmente quando questiona ali a sua contabilidade. Um segundo serviço que a gente queria trazer aqui para vocês é o relatório de precificação. Né? O que é um relatório de reprecificação? Como a reforma tributária vai afetar os impostos desses empresários, para alguns vai aumentar, para outros vai diminuir, significa que isso vai impactar o preço final desses empresários, dessas atividades. Tem gente que vai ter que subir o preço para conseguir manter a margem, tem gente que vai ter um respiro para conseguir baixar o preço e conseguir ter a mesma margem ganhando mercado. Então, a parte de precificação é muito importante e dá um belo de um respaldo para o empresário nesse momento, porque você entregando a informação para ele de qual é o preço ideal que ele tem que vender os seus produtos e os seus serviços, ele passa a estar seguro do que está acontecendo. Né? Num cenário de incerteza, onde está todo mundo inseguro, o que vai acontecer, meu Deus, e agora? A tendência é que todo mundo mantenha o preço. Só que, se para alguns a carga tributária vai subir e ele mantém o preço, significa que a margem dele vai embora. Às vezes ele vai trabalhar com margem negativa e nem sabe. Para outros, a carga tributária vai até reduzir e ele mantendo o preço, ele deixa de aumentar a sua fatia de mercado, porque com uma carga tributária menor, ele poderia dar um desconto, né? Reduzir o preço de venda do seu produto, do seu serviço, fazendo com que ele ganhe mercado. Enquanto seus concorrentes estão ali num quarto escuro, correndo sem saber para onde estão indo, você sabendo exatamente como o seu negócio vai ser afetado, você pode entregar essa informação para os seus clientes. Olha, se você vende o seu produto a R$100 para te dar uma margem de 20, saiba que você vai poder baixar o preço de 100 para 95, mantendo a mesma margem.
Então, isso tem muito valor agregado. Então, esse serviço é o segundo serviço, com certeza, mais buscado, que as pessoas mais tiram dúvidas com as contabilidades, né? Então, o que pode ser entregue num serviço de precificação na reforma tributária? Uma planilha personalizada, onde a empresa, o empresário, ele recebe todos os seus produtos e serviços com um novo preço para ele manter a margem ou com a margem esperada. Que tipo de dor, né, esse tipo de serviço resolve? A dor que os empresários perguntam para vocês, contadores: eu vou ter que subir o meu preço? Eu vou poder baixar o meu preço? A minha margem vai reduzir? Eu vou perder competitividade? Né? Então, é possível que vocês, contadores, vendam essas planilhas, né? Um relatório, uma planilha com os novos preços, mais uma reunião de apresentação, de explicação, mais um acompanhamento recorrente. Então, como que vocês poderiam monetizar isso? Esse tipo de estudo, essa planilha, pode ser comercializada de 800 até 8 mil reais, depende do tamanho do cliente. E esse suporte recorrente pode gerar, inclusive, um faturamento recorrente depois, podendo ser cobrado de R$600 por mês. Então, imagina o valor agregado desse profissional sendo adicionado ali mês a mês, né, no escritório de vocês. E muito bem também, esse tipo de serviço pode ser um upgrade oferecido ali no seu pacote de serviços mensal, para que você consiga reajustar os honorários mensais do seu cliente no seu escritório e também oferecer um relatório desse como bônus para um cliente novo entrar. Imagina num cenário que a gente está hoje. Dezembro de 25, prestes a começar na reforma tributária, você oferece um relatório de precificação de graça para todos os clientes que você começar a trabalhar agora. Imagina o peso que isso não tem para o empresário na hora dele escolher a contabilidade. Então, não tenham dúvidas que os empresários vão escolher e vão optar por contabilidades que oferecem esse tipo de serviço, né? Então, uma coisa que vocês devem estar perguntando também, que aqui eu acho que a gente já pode ir direto ao ponto e já revelar para vocês uma ferramenta espetacular que muitas contabilidades estão usando e que até faço uma pergunta para vocês, né? Pô, excelente esses dois serviços. Com certeza vocês já devem estar pensando, eu consigo oferecer isso para aquele cliente, eu consigo oferecer isso para aquele outro cliente. Mas uma dor de muitos escritórios é o seguinte: tá, mas como que eu vou fazer essas análises? Né? Um profissional que tenha o conhecimento em reforma tributária, além de ser muito escasso no mercado, eu não sei se mais alguém tem problema com mão de obra, né? Hoje é muito difícil a gente encontrar bons profissionais que tenham conhecimento. Esse profissional é um profissional muito caro, né? Olhando nesse momento de reforma tributária, esse profissional, além de ser escasso, ele é muito caro. E, às vezes, o escritório não consegue ter uma pessoa dessa dentro do time. E aí que eu trago essa provocação. Vocês não precisam fazer isso na mão, né? Tem muitas contabilidades que, quando a gente conversa, falam o seguinte: pô, quer vender esse serviço, o cliente se interessa, você vai abrir uma planilha e vai começar a fazer o cálculo na mão, né, de forma manual. Quanto tempo, quantos dias, semanas e às vezes meses vocês vão levar para conseguir entregar um serviço desse? E aqui eu trago, né, uma grande sugestão para todos vocês, tá? Que é o simulador, né, da reforma tributária. Não sei se mais alguém conhece, né, esse simulador. Esse simulador, ele possibilita que vocês, contadores, consigam entregar esses relatórios e ganhar muito, muito dinheiro, aumentando o seu faturamento com seus clientes de forma rápida e prática, muito fácil de usar, de uma maneira que vocês vão ficar até assustados o quanto essa solução consegue ajudar o dia a dia das contabilidades, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo prático para vocês terem uma ideia do que a gente está falando.
e o quanto tem contabilidades que estão nadando de braçada agora, nesse momento de reforma tributária, enquanto tem muita gente fazendo cálculo na mão, em planilhas, tá bom? Eu vou logar aqui no sistema. Ó, eu vou fazer uma simulação aqui para vocês entenderem. Né? Eu preenchi os dados da empresa no Excel, tá bom? Eu peguei os dados ali de venda de uma empresa no Excel. E aí, colocando os dados de venda numa planilha no Excel, você vem e clica em calcular análise. O que esse simulador faz? Ele já fez os cálculos da reforma, pessoal. Olha isso. Ele já fez todos os cálculos da reforma tributária. Então, se vocês olharem para esse quadrinho resumo, ó, ele traz primeiro a parte de vendas de produtos. Aí embaixo aqui ele traz uma linha por ano da reforma, né? Como a reforma vai acontecer numa transição, são 8 anos, por isso que vocês estão vendo 2026, 27 até 2033. Nessa primeira coluna, a gente tem a carga tributária de como a operação dessa empresa é hoje, e ao lado, a carga tributária como vai ficar depois da reforma em cada um dos anos. Então, olha que legal, aqui, nesse caso, pontualmente, a carga tributária dessa empresa vai reduzir. Olha o ganho que essa empresa vai ter. Isso significa que, nessa coluna aqui de receita bruta, nada mais é do que o preço, né, que essa empresa pratica suas vendas hoje, no cenário de hoje. E aqui ao lado, quanto essa empresa poderia vender os seus mesmos produtos para ter a mesma margem. E olha isso que interessante, ó, lá no final da reforma, essa empresa ela poderia vender os mesmos produtos que hoje ela vende a 1.350.000 por 1.249.000 para manter a mesma margem. Olha o gráfico dessa carga tributária. Isso tudo, quanto tempo vocês levariam para fazer, né? Então, esse simulador ele é sensacional. Ele está sendo a mina de ouro das contabilidades exatamente por isso. Essa empresa, você preenche, inclusive, entradas ou saídas para analisar débitos ou créditos. Essa mesma empresa que a gente simulou aqui, que é um caso real, ela também é uma empresa prestadora de serviço. Olha esse gráfico de serviços, por exemplo, como já é diferente. A fatia de receita com serviços, como vocês podem ver aqui no gráfico, ó, essa empresa ela vai ter um aumento de carga tributária considerável, né? A gente está acompanhando que o setor de serviços vai ser bem onerado aí, né, na reforma tributária. Então, observem o preço de venda. Essa empresa que hoje tem que vender os seus serviços por 8.600.000, vai ter que subir o preço do seu serviço para 9.400.000. Isso é um aumento de quase 800 mil reais no preço de venda deles para que eles consigam ter a mesma margem. Imagina ter essa informação hoje, o quanto de valor agregado para uma empresa você não está entregando. Né? Então, quando a gente falou do serviço 1 e 2, vocês têm isso aqui pronto. Pronto. Inclusive, ó, vou mostrar para vocês a cereja do bolo desse simulador, não é nem só isso, né? Não é nem só tudo isso, mas tem um botão exportar. Olha que interessante. Você clica no botão exportar, ele gera relatórios. E olha o que é esse relatório. Aquele quadrinho que eu estava mostrando para vocês, ele nada mais é do que um resumo gerencial por ano, bem consolidado para você apresentar para o seu cliente. Só que esse sistema, gente, olha para isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Ele gera um relatório item a item. Então, vamos supor que vocês peguem as vendas, as compras e vendas aí de um ano, dos últimos 12 meses da empresa. 10 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil notas fiscais de venda. Esse sistema, essa ferramenta, essa mina de ouro, ela gera um relatório item a item das notas fiscais, mostrando, é como se fosse um relatório de nota fiscal aqui, de XML.
mostrando cada um dos campos de como esses produtos são tributados hoje, e aí abrindo colunas de base de cálculo, alíquota, valor de imposto, preço de venda. E nas colunas mais à frente, como vai ficar depois da reforma? Valores de IBS, CBS, novo preço de venda, item a item. E como vocês podem ver aqui embaixo, ó, a gente tem uma aba para cada ano. Né? Isso significa que vocês conseguem ver esse nível de detalhamento para todos os itens para os próximos 8 anos, tanto para os produtos como para os serviços. Então, vamos voltar no que a gente falou do sistema dos serviços 1 e 2. O serviço 1 e 2 que a gente explicou aqui na apresentação, né, vou até colocar novamente aqui, ó, o serviço 1 e 2, o diagnóstico, mais o relatório de precificação, que aqui a gente está falando, ó, o diagnóstico a gente compartilhou com vocês que a gente vendeu vários diagnósticos a um valor de R$12 mil para várias empresas, e o relatório de precificação pode ser vendido até R$8 mil por empresa, mas um suporte recorrente, né, onde você pode aumentar consideravelmente os honorários, as mensalidades dos seus clientes, exatamente com esse sistema. Então, hoje, o simulador, ele possibilita que vocês tenham uma ferramenta que faz esses cálculos de maneira instantânea. Então, vocês, com os dados em mãos, conseguiriam atender esse tipo de demanda e faturar esses valores, atender 5, 10, 15, 20 empresas por dia, entregando essas informações. Imagina se você fala, pô, mas eu não tenho tanto cliente que tem essa demanda. Então, passe a oferecer isso no mercado como um bônus. Imagina a quantidade de clientes que vocês não vão atrair para abrir novas contas hoje no escritório. Né? A gente tem um comentário de um cliente que usa o simulador, que ele já triplicou a quantidade de clientes que ele tem em menos de 3 meses, simplesmente porque está oferecendo serviços como bônus, né? Como benefícios para abrir novas contas. Então, o que a gente tenta trazer aqui, né, são provocações para vocês entenderem que dá sim para ganhar muito dinheiro com a reforma, e a gente não está falando para vocês fazerem os projetos na mão, com planilhas, sem sistemas. Existem sistemas que conseguem possibilitar isso e que estão ajudando muito os escritórios. Tá bom? Fique à vontade de ir mandando perguntas, dúvidas nos comentários. Vamos avançar aqui nos serviços. Tem um serviço, né, falando para quem atende empresa no Simples Nacional, aí se puder, escreve nos comentários aí se tem algum escritório que atende muita empresa no Simples. Vocês devem ter ciência, né, ter analisado aí na reforma, que vai acontecer o quê? As empresas do Simples Nacional, elas vão ser diretamente afetadas, né, pela reforma tributária, porque o empresário ele vai ter que adotar um dentre 2 modelos de Simples Nacional. Ou o modelo tradicional, que a empresa vai recolher o IVA por dentro do DAS, ou o modelo híbrido, onde a empresa vai ter que recolher o IVA por fora do DAS, aproveitando créditos, enfim, é um outro modelo. Essa escolha vai ter que ser feita a cada 6 meses pelas empresas. Então, imagina a recorrência da demanda dessa análise que a gente vai mostrar para vocês. Ó, mostrando aqui esse slide. Esse tipo de serviço, né, essa análise, essa simulação, esse estudo, ele pode ser feito semestralmente para todas as empresas no Simples e podendo ser cobrado, de acordo com o tamanho da empresa, de R$200 até R$2.500. E vocês têm a recorrência semestral, além de poder oferecer isso como upgrade para subir a mensalidade dos seus clientes, né, sendo oferecido no pacote, ou oferecido como bônus para atrair novas empresas. Então, vou trazer novamente aqui, né, a tela do sistema, tá, do simulador, e mostrar para vocês
de novo, o que algumas empresas estão fazendo e por que algumas empresas estão crescendo muito nesse momento. Aqui, por exemplo, vou fazer uma simulação real, tá, para vocês. Deixa eu tirar minha telinha aqui para não tampar a tela. Você coloca o faturamento acumulado dos últimos 12 meses da empresa. Então, são pouquíssimas as informações, praticamente os dados que vocês utilizam para calcular o dado do seu cliente hoje. Você preenche quanto essa empresa teve de faturamento no mês recorrente agora, no mês corrente, e no anexo, respectiva atividade dele. Preenche quanto essa empresa teve de custo e despesa. E calcula. Pronto, está feita a análise. Em meio segundo. Se vocês analisarem aqui esse DREzinho que tem aqui do lado, o campo da esquerda, né, o cenário 1, que está em azulzinho, é o cenário mostrando o simples no modelo tradicional, recolhendo o IVA por dentro do DAS. O lado direito é recolhendo por fora do DAS. Aqui ele já entregou, ó, que o maior lucro líquido desse cliente vai ficar se ele recolher por fora do DAS. Então, o cenário vencedor é o cenário 2. E você pode fazer isso nessa funcionalidade aqui em cima, ó, no cálculo em massa. O que é isso? Vocês podem subir dados de 20, 30, 50, 200, 500 empresas e fazer isso em 1 segundo, ter essa informação. Imagina quanto tempo vocês levariam para fazer o cálculo para 100, 200, 500 empresas, e aqui com esse sistema você tem isso em 1 segundo. Será que isso não aumenta o valor agregado do seu escritório frente aos seus clientes? Então, é isso que a gente tenta trazer aqui, né? Essas provocações que hoje existem ferramentas que ajudam em muito as contabilidades a faturarem mais, tá? Com a reforma tributária. Então, mais um exemplo aqui do serviço número 3. Agora, eu vou passar os outros serviços que são possíveis de serem faturados, aumentar a mensalidade das contabilidades, inclusive todos podendo ser oferecidos como bônus para entrar novos clientes, né? Vamos lá, serviço número 4. A gente já vai chegar no simulador, tá, pessoal? Para quem está perguntando, a gente vai só terminar de passar pelos serviços, a gente já entra mais dados sobre esse simulador para quem tem dúvida. Serviço 4 é vender análises e relatórios sobre os impactos dos incentivos fiscais. Tem gente que tem incentivo regional hoje, que vai deixar de ter, né? Quem tem empresa em Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, estados incentivados, todo mundo vai perder os seus incentivos, assim como novos setores vão ter novos incentivos. Então, esse é um tipo de uma análise que poderia muito bem ser vendida de 1.200 a 6.000 por cliente. O serviço número 5, estudo de novos créditos. Então, com a reforma tributária, a não cumulatividade ela vai ser ampla. Então, várias despesas que as empresas têm hoje, como aquisição de imobiliário administrativo, muitas outras despesas não operacionais não geram créditos fiscais hoje e vão gerar depois da reforma. Então, as contabilidades poderiam vender um serviço, um estudo desses novos créditos, né, podendo ser vendido o projeto de 2 até 10 mil, ou uma análise recorrente de 300 até 1.200 reais por mês. A gente tem um serviço número 6, que é um plano de ação. Então, uma vez que você já vendeu o diagnóstico, o número 1, com o simulador, o cliente ele vai precisar de uma ajuda, e aí você venderia um plano de ação para esse cara, que é um acompanhamento, uma consultoria ali de 60 até, pode chegar a 180 dias, são projetos maiores, podendo ser vendidos esses projetos de 3 até 30 mil reais. Serviço número 7. Vocês podem vender treinamentos de reforma tributária para os donos das empresas, para eles saberem como trazer essas informações para a estratégia do negócio, para que ele consiga crescer.
né? Então, são treinamentos que poderiam ser comercializados por empresa, podendo chegar até R$8.000 por empresa. Serviço 8, acompanhamento. Então, todas as mudanças que forem acontecendo de legislação, de alíquota, vocês podem vender um acompanhamento recorrente mensal de R$150 até R$400 por mês, dependendo do tamanho da empresa. Imagina um aumento recorrente de faturamento que vocês não conseguiriam ter no escritório. Revisão de contratos, isso é muito interessante. Tem algumas empresas que têm muita demanda. Então, se o imposto vai ser alterado, isso afeta preço. E se afeta preço, afeta negócios que comercializam via contratos. Então, vocês podem vender revisão de contratos e de políticas comerciais, né? Podendo cobrar, inclusive, por documento, de R$200 até R$1.500 por documento revisado. Imagina, você coloca o contrato num simulador como esse, por exemplo, em 1 segundo você tem a informação e vende a revisão de documento para até R$1.500. Então, realmente, tem muitas possibilidades de monetizar em cima da reforma tributária. O serviço número 10 são reestruturações operacionais. Então, seria reorganizar as empresas, filiais, centro de custo, juntar uma empresa na outra. Então, são projetos mais longos e mais complexos, podendo ser comercializados por valores mais altos, como a partir de R$15.000, projetos de reestruturação complexos como esse. Estudos de impacto com split payment no fluxo de caixa. Esse ponto, eu vou até ressaltar aqui, esse é um dos principais pontos da reforma tributária e onde tem deixado os empresários com mais dúvidas. Como que eles vão ser impactados com a reforma tributária no fluxo de caixa? Imposto que hoje entra no caixa da empresa não vai entrar mais. Então, as empresas vão ter que ter uma gestão de capital de giro muito, muito impecável. E serviços como esse vão dar total segurança para o empresário e que sistemas como esse poderiam entregar isso facilmente, né? Você consegue levantar esses valores com muita facilidade. Projetos esses podendo ser comercializados de R$2 a R$6.000 para empresas pequenas, de 6 a 18 para empresas médias e acima de 18 para empresas grandes, tá? Serviço 12, reavaliação de regimes tributários. Então, essa é uma dor que vocês já estão todos acostumados, né? O empresário pedir para, será que compensa eu trocar de regime tributário? Vou sair do simples, preciso ir para o presumido, para o real. A reforma tributária muda o contexto, então faz com que novamente essa análise venha à tona e as empresas tenham que saber. Então, seriam estudos adicionais de regime tributário, podendo ser comercializado de acordo com o tamanho da empresa, é claro, de R$1.500 até R$15.000 por empresa. E, inclusive, esse é um excelente tema isca para você trair uma empresa nova para o seu escritório, para abrir a quantidade de contas. Então, se você traz um estudo desse de forma bônus para uma empresa que virou cliente ainda em 2025, que empresa que não teria interesse, né? E o último serviço aqui que a gente traz, tá, como possibilidade para vocês, é o serviço de treinamento e de programa no setor de compras e suprimentos. Então, a reforma tributária, ela é muito além de tributária, né? Essa reforma, ela muda completamente o financeiro do Brasil e das empresas, e o setor de compras vai ser tão afetado quanto. Então, vocês poderiam muito bem atuar ali criando programas, diagnósticos e treinamentos para o setor de suprimentos e compras das empresas, para ajudar o pessoal a comprar melhor, a saber como comprar de uma forma estratégica, gerando mais margem para as empresas. Então, esses foram os 13 principais serviços, não são só os 13, tá bom? Eu trouxe os principais, então a gente quis trazer os 13 serviços aqui, 13 serviços para vocês, mas não são todos os serviços, a gente trouxe os principais e o que já estão gerando um aumento de receita considerável para muitos escritórios contábeis. Mas qual que é o ponto aqui, né? Isso daqui pode ser facilmente comercializado, tanto para clientes ativos dentro do escritório,
como para novas contas. Então, a gente traz aqui alguns insights estratégicos de marketing. Por exemplo, imagina você oferecer no mercado um checklist gratuito. Descubra se a sua empresa vire cliente da contabilidade e descubra se a sua empresa vai ter os tributos majorados ou reduzidos. Vire cliente da nossa contabilidade e descubra e saiba no detalhe qual o novo preço de venda dos seus serviços e seus produtos. Traga o seu contrato para o nosso escritório e descubra gratuitamente qual o melhor modelo de Simples Nacional para a sua empresa, se o modelo tradicional, se o modelo híbrido. Então, a gente traz aqui alguns insights, iscas, tá? Para vocês conseguirem novos clientes com esses serviços todos que a gente falou. Então, aqui a gente traz alguns exemplos de 6 insights, mas existem muitos insights que vão provocar no empresário o interesse em querer escutar o que vocês têm para falar e possivelmente vocês abrirem novos clientes, tá bom? E aqui eu compartilho com vocês, prestem atenção, aqui é uma estratégia chamada upsell, não sei se todo mundo está familiarizado, se alguém conhece essa estratégia, comenta aí, escreve nos comentários para a gente saber. O que é essa estratégia? Uma estratégia usada por grandes empresas para você vender diversos serviços para o mesmo cliente. E aqui eu vou compartilhar com vocês um caso real, tá bom? Imagina que aquele primeiro diagnóstico, que é a principal dúvida de todo mundo, que os empresários têm. Eu vou pagar mais ou menos imposto? Aí vocês usam o simulador e em 1 segundo vocês conseguem ter a resposta na ponta da língua e responde essa dúvida para o empresário. Olha, o seu imposto vai aumentar. Com essa resposta, com essa dúvida que vocês responderam, vocês poderiam vender o quê? Olha, o seu imposto ele vai aumentar. Porque ele vai aumentar, você tem que saber qual o novo preço de venda você tem que praticar, senão a sua margem vai embora. Então, eu tenho também essa análise, esse relatório que eu dou para você no detalhe, o novo preço de venda de todos os seus produtos e dos seus serviços. Isso faz com que vocês consigam vender o segundo serviço de precificação. Aí acontece que o empresário ele passa a ter uma outra dor. Tá bom, mas e agora? Como que eu faço isso? Então agora, como terceiro serviço, a gente tem esse plano de ação, que a gente acompanha você no detalhe, como que você implementa todas essas alterações dentro da estratégia da sua empresa. E depois um acompanhamento recorrente, fazendo com que esse acompanhamento recorrente você segure na mão do seu cliente, vendendo um quarto projeto que tem um ticket mais baixo, mas que vai pingar todos os meses, dando um suporte para ele em todas essas dúvidas de reforma tributária. E não só 4, como 1/5 é o estudo de regime. Como a reforma tributária vai mudar o contexto tributário brasileiro, pode ser que faça sentido esse empresário trocar de regime tributário. E depois de vender esses 4 serviços, você coloca essa 5ª análise adicional como estudo para uma reavaliação para ver se a empresa está no melhor regime tributário que ela poderia estar. Então, o que é isso daqui? É uma estratégia onde vocês vendem um serviço e, com base nos resultados desse primeiro serviço, vocês colocam um segundo serviço, depois um terceiro, um quarto e um quinto, podendo faturar valores consideráveis nos clientes, em todos os clientes, exatamente com o mesmo assunto que a reforma tributária. Agora, vamos mostrar para vocês esse slide aqui. Prestem muita atenção agora, tá? Se tem alguém que está só ouvindo a gente, volta aqui para a imagem, só por um instante, para vocês entenderem o que a gente está falando de valor agregado e de potencial de faturamento para o seu escritório. E hoje, você pode ter isso hoje. Dezembro ainda tem muito tempo para você aumentar o faturamento do seu escritório. Olha os 13 serviços que a gente comentou aqui nesse conteúdo hoje. O menor faturamento possível por cliente está na primeira coluna das 3, né? Então, assim,
o valor mais barato possível que você consegue cobrar dos seus clientes. Então, a gente tem um potencial aí de 7.800 de faturamento com reforma tributária por cliente. E fazendo uma projeção para tamanhos de escritórios, imagina que um escritório que tem pelo menos 50 clientes poderia fazer quase 400 mil reais com esses serviços adicionais. E um escritório que tem pelo menos 300 clientes poderia fazer quase 2,5 milhões de reais a mais em faturamento com esses serviços. Considerando, de novo, pessoal, considerando o menor valor possível de venda, tá? Esses valores tendem a ser muito maiores. Eu estou sendo bem conservador aqui. E aí eu faço até uma pergunta para vocês, né? Com todo esse valor agregado, não só na venda de projetos, mas para aumentar o ticket do escritório, vocês acham que vocês conseguiriam aumentar pelo menos R$50 na mensalidade do escritório de vocês com todos esses entregáveis a mais? No escritório que tem 50 clientes, a gente está falando de um aumento por mês de R$2.500 no seu faturamento mensal. E no escritório que tem pelo menos 300 clientes, de 15 mil por mês. A gente está falando de quase 200 mil reais a mais no ano em serviços, né? E então a gente está falando o quê? A reforma tributária para alguns, ela é uma pedra no sapato, mas para os outros, para quem está preparado e consegue entregar isso tudo de valor agregado, isso é mais dinheiro no bolso do escritório. E aqui eu deixo essa provocação aqui para vocês, né? Respondendo às dúvidas de algumas pessoas, quanto vocês acham que deveria custar uma ferramenta igual esse simulador que permite vocês faturarem quase 10 mil reais por cliente e ainda te dá argumentos técnicos suficientes para vocês reajustarem a mensalidade dos honorários de vocês, aumentar o ticket médio? Quanto vocês acham que custaria uma ferramenta dessa? Né? Quanto vocês acham que custa um sistema desse? Agora eu vou pedir para vocês guardarem esse número. R$1,63. Se vocês quiserem escrever nos comentários o que vocês acham que custa R$1,63 hoje. O que vocês compram com R$1,63? Eu não consigo nem dizer, né? Hoje o preço das coisas está lá em cima, até um chiclete, um Trident custa R$5, R$10, então não sei o que é possível, né, de ser adquirido com R$1,63. E aí faço essa pergunta para vocês. Por R$1,63 por cliente, vocês conseguiriam contratar um especialista em reforma tributária que trabalharia 24 horas por dia, inclusive sábado, domingo e feriado? Eu acho que a resposta seria não, né? Então, gravem esse número, R$1,63. R$1,63. O que é possível comprar com R$1,63? Eu não consigo imaginar, acho que uma bala, né? Um chiclete, que seja. Então, esse R$1,63 é o preço do simulador por cliente. Então, a gente tem um plano de 300 empresas, né, onde você, contador, pode fazer essas análises e esses estudos para até 300 empresas ao longo do ano. E esse simulador ele vai custar R$1,63 por cliente por mês no seu escritório. O que significa isso? Um ano de licença, principalmente nesse período agora, que essa é uma dor muito latente no Brasil, por 12 parcelas de R$490. Isso dá R$1,63 por cliente por mês. Então, eu pergunto para vocês, né? Vocês acham que fazer um investimento de R$1,63, R$1,63 por cliente por mês, é justo para que vocês consigam faturar todo aquele valor agregado, podendo chegar a quase 10 mil reais por cliente, fora o aumento das mensalidades? Então, eu deixo aqui, tá, o QR Code da aquisição do simulador da reforma tributária que a gente apresentou para vocês. Lembrando que, tá, quem adquirir
qualquer um dos planos, a gente tem 4 planos, um plano para 50 empresas, um plano para 300, um plano para 1.000 e um plano ilimitado. Qualquer um dos planos que forem adquiridos hoje, até o final do dia de hoje, quem comprar o plano anual vai ganhar 3 meses gratuitos, mas tem que comprar até hoje, o final do dia de hoje. E um ponto que eu queria trazer para todo mundo, tá? Durante a live, a gente vai encerrar a live ao meio-dia em ponto. Durante a live, quem comprar o simulador, qualquer um dos planos, vai ganhar uma mentoria comigo em como eu vou ajudar vocês a implementarem isso na prática no escritório de vocês, tá? É uma vaga numa mentoria em grupo que eu tenho, onde eu ensino contadores e escritórios a faturarem muito mais com a reforma tributária. Mas esse bônus, tá? Esse bônus, ele é só para os 10 primeiros que fecharem durante a live. Então, já está valendo, tá bom? Já está valendo. Vou colocar novamente aqui o QR Code do nosso formulário. No formulário, você preenche os seus dados e tem o link de pagamento embaixo de cada um dos planos. E aí você paga, realiza o pagamento, depois finaliza o formulário. Então, para os 10 primeiros que comprarem qualquer um dos planos ainda durante a live, até o meio-dia, vão ganhar gratuitamente uma mentoria comigo, onde eu vou segurar na mão de vocês e vou ajudar vocês a implementarem isso no escritório de vocês para mudarem o nível do escritório de vocês, tá bom? Então, de novo, pessoal, a reforma tributária, ela não é mais futuro, ela já começou. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês vão ser o escritório que vai lucrar mais com a reforma tributária ou vai assistir do lado de fora, enquanto outros escritórios vão ocupar espaços, o espaço de vocês? Né? Vocês todos que estão ouvindo a gente já entenderam o potencial dessa mudança. Faltava apenas uma ferramenta para vocês transformarem esse potencial em faturamento para o escritório de vocês. Então, quem se posicionar nesse momento vai ocupar o espaço e vai crescer muito acima da média. Né? Então, enquanto tem muitas empresas sem saber o que fazer, tem empresas faturando. Né? Até aproveito aqui para ver se tem mais alguém com alguma dúvida específica. Dúvidas sobre o sistema, sobre os planos, fiquem à vontade, tá? A gente ainda tem 7 minutos aqui da nossa live, fiquem à vontade de tirar as dúvidas. E respondendo algumas dúvidas já, tá? De algumas pessoas, uma vez que o escritório contratar a licença, mais de uma pessoa do escritório pode usar a mesma licença, tá? Respondendo às dúvidas, se vocês tiverem 2, 3, 5 pessoas no escritório que vão usar a licença, a gente permite que todos os usuários usem a mesma licença. Então, não tem necessidade de comprar mais de uma licença, tá bom? Respondendo outra dúvida, ele será sempre atualizado? Sim, diariamente, tá bom? Inclusive, a gente demonstrou aqui ao vivo, a gente imputando algumas informações via uma planilha Excel, mas respondendo 2 perguntas de uma maneira só. Quais as formas de input de dados no sistema? Hoje, a gente pode fazer o input de dados no sistema via uma planilha Excel, tá? Um modelo padrão que você baixa do próprio sistema, e aí você coloca ali os dados de compra e venda das empresas, tanto produto como serviço, sobe no sistema, ele entrega os cálculos. Você pode fazer o input de dados via XML de nota fiscal de produto, e em breve a gente está subindo uma atualização também que vocês vão poder fazer o input de dados via arquivos SPED, tá bom? Então, quem fizer o input via SPED também vai conseguir fazer esses cálculos. As reduções de base de cálculo estão subindo numa atualização também, né? A gente tem uma tabela que a Receita Federal publicou recentemente, que a gente já está absorvendo, inclusive respondendo a pergunta se o sistema ele será sempre atualizado. Qualquer informação que a legislação, que a Receita Federal publicar e regulamentar, em tempo real a gente vai absorvendo isso e colocando como novas funções no sistema.
E um ponto importante também é que quem comprar qualquer uma das licenças, qualquer um dos planos hoje, não vai precisar pagar nada adicionalmente durante todo esse ano para usar essas novas funções, tá bom? Então, em breve, a gente vai ter aquela função da obrigação acessória da DERE, né, que é uma nova obrigação acessória que em breve o governo vai começar a exigir que as empresas entreguem. E assim que isso for regulamentado, a gente vai trazer essa função para dentro do sistema também. A gente está trazendo uma função que em breve está subindo uma atualização dos impactos para o setor imobiliário, né, trazendo o impacto que incorporadoras vão ter, construtoras imobiliárias. Então, qual que é? Tem alguém perguntando aqui, contratar a ferramenta Emiliano necessidade de conferência, por isso perguntei das atualizações. Não, exatamente. A ideia é que o simulador seja uma ferramenta, olhando para a demanda tributária de um escritório, é praticamente incabível, impossível, uma solução que faça 100% do trabalho para o contador e para a contabilidade, né? E é legal a gente ressaltar que isso é até bom, né? Porque senão as empresas contratariam o sistema e não precisariam das contabilidades. Agora, pela complexidade, isso joga a nosso favor, né? Fazendo com que a gente seja necessário para as empresas e que essa ferramenta, esse simulador, nada mais é do que uma ferramenta que vai ajudar todo contador em parte dessa jornada, né? Então, hoje, tem contabilidades usando o simulador e que estavam fazendo os cálculos na mão, em planilha, para mais de 1.000 clientes que já estão questionando. Imaginem a quantidade de tempo, de pessoas que eles tinham que investir para conseguir ter a mesma informação que aqui o simulador entrega em tempo real, rapidamente, de forma instantânea. Então, o que cada contabilidade, o que cada contador vai fazer com esse sistema para ganhar mais dinheiro, para atender os seus clientes, isso é completamente particular e estratégico, né? Hoje a gente traz aqui 13 sugestões para que vocês possam faturar mais e usar a ferramenta para ganhar dinheiro. Agora, tem outros escritórios usando para outras infinitas frentes, não tenho dúvidas, tá bom? Então, de novo, deixa eu colocar o QR Code aqui, ressaltando os bônus, tá? Para a gente até encerrar nosso conteúdo aqui, para quem adquirir a ferramenta até o final do dia de hoje, 3 meses gratuitos no plano anual, então você vai comprar 12 meses de acesso na ferramenta e vai levar 15, 3 meses gratuitos, e para quem fechar durante a live, a gente tem mais 1 minuto, 2 minutos aí, eu consigo esticar 2 minutinhos. Para quem fechar durante a live, para todo mundo que fechar durante a live, vocês vão ganhar uma mentoria comigo, onde eu vou ajudar vocês a implementarem isso na prática, como implementar isso no escritório e fazer, de fato, com que vocês aumentem o faturamento e a linha de receita do escritório com o tema reforma tributária. Tá bom? Então, esse foi o nosso conteúdo, tá bom? A gente partindo aqui para um encerramento, mas ainda deixando o QR Code e abrindo novamente aqui para ver se mais alguém tem alguma dúvida especificamente. Então, deixo aqui novamente a minha gratidão, meu agradecimento por todo mundo que está consumindo esse conteúdo. Antes de mais nada, eu já parabenizo todos vocês, tá? Que enquanto tem muita gente insegura, sem saber o que fazer, vocês estão aqui, correndo atrás de informação e de suporte, buscando aprendizado. Então, isso já mostra que, de início, vocês já estão se diferenciando do mercado, buscando suporte, buscando conhecimento, informação. Então, meu parabéns para todos vocês. Tá bom? Vou deixar aqui um último slide com uma mensagem, né, que, como a gente falou,
as crises, elas acontecem a todo momento, no mundo todo, em todas as épocas, e aí eu faço essa reflexão com vocês. Se tem gente lidando melhor do que vocês com as mesmas dificuldades, pergunte a si mesmo: será que o problema é realmente grande ou é você que está sendo pequeno? Né? Então, a reforma tributária está aí. Quem souber surfar essa onda vai crescer bastante, vai aumentar o faturamento. Tá bom? Para quem quiser os nossos contatos, segue a gente no Instagram, tem nossos contatos, tem aqui no nosso canal do YouTube, no nosso LinkedIn. Pode deixar. Eu vou pedir para o pessoal mandar aqui nos comentários também. Pode entrar em contato com a gente, tá? Quem quiser uma demonstração mais detalhada do sistema, do simulador, fica à vontade de entrar em contato com a gente. O pessoal do suporte vai mandar aqui nos comentários os nossos contatos também, mas fique à vontade. Tem o nossos telefones, WhatsApp, e-mail. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, é só entrar em contato aqui no canal, tem todos os dados. Quem estiver vendo a gente pelo Instagram, pelo LinkedIn, tem nossos contatos aqui também. Vou deixar o meu e-mail aqui para vocês também, para quem quiser entrar em contato. Se quiser agendar uma reunião, uma conversa, a gente pode aprofundar. E voltar novamente aqui para deixar um último minuto, pessoal, o QR Code. Tá bom? Então, agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Fico aqui a minha última reflexão. Usem a reforma tributária para ganhar dinheiro, tá? Muitas pessoas, muitos escritórios vão ficar pelo caminho com a reforma tributária. E eu não tenho dúvida que escritórios vão fechar as portas com a reforma tributária. Mas, ao mesmo tempo, alguém vai atender os clientes desse escritório que não vai conseguir crescer, que vai ter que fechar as portas na reforma. Então, escolham um lado de vocês, escolham um lado dos escritórios que vão crescer, que vão aumentar a receita e faturamento com a reforma tributária. Fica novamente meu agradecimento. Um abraço, até logo. Fico à disposição para dúvidas de todos.